já de idade, me enquadro nessa classificação do etarismo. Tenho cabelos longos, grisalhos, uso barba, uso também um óculos, estou com uma camisa xadrez hoje e numa sala de reuniões aqui da minha organização. Eu trabalho na ANE, que é uma organização, uma ONG que atua apoiando processos de inclusão na sociedade. É uma organização que já tem mais de 30 anos de existência e a gente acompanhou ao longo de todo esse período a mudança da condição da pessoa com deficiência na sociedade. Então, eu vou hoje tratar com vocês de alguns dos aspectos relacionados à inclusão de pessoas com deficiência, especialmente na área da educação. É quase um testemunho isso. Vocês enxergam a minha apresentação? Sim, perfeito. Ah, ótimo. Bom, então, eu quero começar tratando da questão do conceito da inclusão social, né? E do conceito da pessoa com deficiência. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi elaborada pela ONU recentemente, em 2006, ela considera a pessoa com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo e de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, quando a gente está tratando da pessoa com deficiência ou da inclusão, a gente está considerando dois aspectos. Um é a própria pessoa e a sua condição, e a outra é a sua relação com o meio, né? E a sua relação com as barreiras que a gente encontra para poder participar da vida social. Até pouco tempo atrás, a questão da deficiência era uma questão do indivíduo, da própria pessoa. E a partir dessa conceituação, cada vez mais fica colocado para a gente que nós estamos falando de uma relação em que o meio, o ambiente em que essa pessoa está inserida, conta e conta muito para definir se é um ambiente inclusivo ou o grau de participação que ela viabiliza dessas pessoas. Então, a questão da deficiência deixa de ser uma questão do indivíduo, daquele que tem a deficiência, e passa a ser uma questão do conjunto da sociedade e do meio social. A Convenção traz, então, essa noção, um novo modelo de visão da deficiência, que a gente chama de modelo social da deficiência, que é uma mudança em relação à visão anterior, que é a chamada um modelo médico ou modelo clínico, em que a deficiência era definida pelas características do indivíduo, né? E o indivíduo era descontextualizado de todo o entorno, de todo o ambiente. Então, era a condição dele que definia as possibilidades de participação. A sociedade entrava pouco nesse jogo, ela não tinha papel ou obrigações nessa relação. É um indivíduo que precisaria se adequar a um ambiente social existente para poder participar da vida, enfim, das condições ali presentes. E as barreiras, os impedimentos nesses ambientes pouco contavam. Então, e a questão não é da pessoa, quer dizer, a deficiência, embora o processo de habilitação e todos os recursos que são colocados à disposição das pessoas melhorem a sua condição, melhorem a sua compreensão do mundo, a sua capacidade de interagir socialmente e de participar da vida, são as barreiras
que são, de fato, o principal fator impeditivo da participação das pessoas. E as barreiras estão em todos os lugares, né? A gente se defronta com elas nas empresas, nos processos de trabalho que as empresas colocam, no ferramental tecnológico, no processo seletivo, se coloca no transporte, na acessibilidade aos veículos, na acessibilidade aos meios de transporte, na informação, que nem sempre é acessível. Enfim, ela está em todos os âmbitos, inclusive nas questões que talvez sejam as mais relevantes, que são as questões atitudinais, né? A nossa compreensão, a nossa visão em relação ao potencial e a capacidade participativa das pessoas com deficiência, que muitas vezes distancia, impede a participação, coloca ali uma barreira, um impedimento que dificulta a participação, a aproximação das pessoas com deficiência nas atividades que estão acontecendo. Então, a grande novidade que essa nova visão da deficiência traz é que ela coloca no centro da questão a questão da acessibilidade, a questão da adequação dos ambientes, para que as pessoas, para que as deficiências não sejam fatores impeditivos, para que essa condição que o indivíduo traz possa participar, possa interagir com todos os meios, se ali ele não encontrar uma barreira, um impedimento de nenhuma ordem. Então, essa é a nova visão, e isso traz para nós, para todos nós, para a sociedade, para as escolas, para os ambientes de trabalho, a responsabilidade de identificar essas barreiras, de fazer a sua remoção e permitir que este ambiente seja chamado de um ambiente inclusivo. Isso está muito focado na questão das pessoas com deficiência, mas isso é verdade para toda a sociedade. Hoje, no Brasil, a população vive mais, a longevidade é um fator que se coloca cada vez mais presente aqui na nossa sociedade. E viver mais é muito bom, mas vem junto problemas crônicos de saúde, limitações físicas. Portanto, todos nós vamos, em algum grau, viver em algum momento da nossa vida restrições de participação, de acesso, que são equiparados às vividas pelas pessoas com deficiência. Então, a questão da inclusão é uma questão que vai muito além das pessoas com deficiência, é uma questão que interessa a todos nós e é uma questão de cidadania e de respeito. No âmbito da educação inclusiva, o que a gente tem é a aplicação desses conceitos gerais, dessa concepção que vem sendo construída ao longo dos últimos 20 anos, no ambiente da educação, né? Então, a educação inclusiva é relativamente recente aqui entre nós e ela tem como objetivo garantir, ele entende o direito à educação como um direito de todos. Até pouco tempo atrás, a escola era uma escola em que você tinha uma série de requisitos para atender e o não atendimento desses requisitos é que excluía as pessoas da possibilidade de participar. Pessoas com mais dificuldade, como as pessoas com deficiência, muitas vezes encontravam as oportunidades de educação, se é que a gente pode chamar assim de educação, em ambientes segregados, em ambientes paralelos, né? Em escolas especializadas ou ainda em classes, salas de aula especiais, exclusivamente destinadas a pessoas com deficiência, onde elas estavam no mesmo ambiente, na mesma escola, mas tinham processos de educação separados, segregados, exclusivos, né? Isso a gente viveu há 10 anos atrás. Essa mudança de visão é uma realidade bastante recente e uma realidade em construção. Essa visão, então, pressupõe que todos têm direito às mesmas oportunidades, à igualdade de oportunidades, que valoriza as diferenças humanas e que valoriza as diversidades. Então,
a visão da educação inclusiva e a visão da inclusão social, que hoje se dissemina na sociedade como um todo, valoriza, em essência, a diversidade. A diversidade deixa de ser um problema, a diferença deixa de ser um problema ou uma desvantagem e passa a ser uma característica das pessoas. Todos nós somos diferentes uns dos outros em algum grau, e isso passa a ser valorizado nas empresas como uma vantagem, na medida em que um ambiente mais diverso me permite compreender as necessidades do público que eu atendo de uma maneira muito mais ampla e completa. Portanto, é um fator de fortalecimento dos negócios. E no ambiente escolar, é uma convivência e uma compreensão de mundo muito mais rica, né? E quando a gente fala de diversidade e fala de educação inclusiva, a gente fala muito mais do que de pessoas com deficiência, de fatores dos mais diversos, como etnia, culturas diferentes, gêneros, definições com relação à sexualidade, ou seja, a gente fala de um conjunto muito grande de diversidade, embora hoje, aqui no Brasil, quando falamos de educação inclusiva e de inclusão, isso está muito mais voltado às pessoas com deficiência, mas o conceito é muito amplo, né? E ele implica desafios que são bastante importantes, porque implica uma transformação da cultura, da forma como nós encaramos algo que costumeiramente víamos de uma maneira diferente. E mudar cultura é mudar práticas, é mudar políticas, é transformar um processo de ensino a partir de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva mais democrática e que procura viabilizar a participação e a aprendizagem de todos os alunos, né? E aí, sem exceção alguma, quando a gente fala todos, são pessoas em qualquer situação e não aqueles que, como costumeiramente, a gente costuma enxergar na sala de aula. Então, ele traz uma série de princípios e de valores, a questão da educação inclusiva, que são fundamentais para que esse processo se dê e para que a gente possa compreender um pouco mais em que eles consistem. Eu trouxe aqui alguns princípios que foram elaborados e propostos pelo Instituto Rodrigo Mendes e que eu acho bastante interessante, né? Então, o primeiro deles é que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. O acesso à educação não é um direito exclusivo dos mais aptos, dos mais inteligentes, dos mais favorecidos. Ele é um direito humano, né? Todas as pessoas têm direito à educação. E cabe aos sistemas de educação garantir as condições para que todos, independente da sua condição, possam fazer usufruto desse processo e possam aprender, né? Então, outro princípio é justamente esse, que toda pessoa aprende, não há quem não aprenda. E todos podem se desenvolver bastante em relação ao seu potencial. Então, é papel da escola explorar ao máximo as capacidades de todos os alunos nos limites das suas possibilidades, e não mais trabalhar com um processo padronizado em que se espera que todos tenham o mesmo percurso, cheguem no mesmo lugar e passem pelo mesmo processo. Então, o processo de aprendizagem é muito particular para cada pessoa, para cada aluno, e esta individualidade, esta singularidade precisa ser alcançada pelos sistemas de ensino para que ele seja, de fato, um sistema inclusivo. Um outro ponto muito importante em relação à inclusão na educação é a questão do convívio, né? Quer dizer, o ambiente escolar é muito mais rico quando eu tenho ali um retrato da sociedade e tenho a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de mim. É na diferença que a gente se descobre, é na diferença que a gente aprende e enriquece o nosso acervo, é na diferença
que a gente se constrói como um ser humano, uma pessoa melhor. E é nestes embates que vem em função da não homogeneidade, das diferenças, que a gente constrói uma sociedade mais democrática, mais plural, mais inclusiva. Então, a convivência não beneficia exclusivamente aqueles alunos que hoje estão buscando ampliar suas oportunidades educacionais, mas beneficiam o conjunto de todos os alunos com essa oportunidade de convivência. Então, a educação inclusiva diz respeito a todos, porque todos são pessoas singulares e todo mundo tem facilidades e dificuldades dentro do processo educacional. Aqui são alguns marcos legais na questão da inclusão, a convenção que eu já falei, em 2000. Então, para ver que é muito recente, nós estamos falando de um experimento que tem 10 anos, 15 anos, e que começa ainda no nosso ambiente, então nós temos muitas questões e muitas dúvidas ainda com relação a esse processo, mas é algo que se consolida na sociedade brasileira, e que a gente vem aprendendo a fazer. Importante destacar que é um processo político, isso tem uma escolha, é uma escolha de fazer assim, é uma escolha por uma sociedade mais democrática. Toda essa legislação impacta fortemente nos resultados, no número de matrículas. Esse gráfico mostra para a gente o número de matrículas no Brasil, no período de 20 anos, de 98 a 2017. A linha vermelha são matrículas em classes exclusivas, em escolas ou classes especiais, e a linha verde as matrículas de alunos com deficiência em salas regulares de ensino. A linha azul é a totalização destas duas linhas. E a gente percebe um crescimento enorme no número de matrículas nos últimos 20 anos, de alunos com deficiência que antes estavam fora das escolas e hoje estudando, e uma transformação muito grande no número de alunos em escolas regulares. Nós tínhamos 44 mil alunos matriculados em 1998, e temos perto de 900 mil alunos. Tínhamos perto de 900 mil alunos em 2017, que é a data limite desse gráfico. Então, é um crescimento exponencial e, em contrapartida, tivemos uma diminuição das matrículas em ambientes segregados, uma diminuição para metade disso. Então, nós vemos que a inclusão é hoje uma realidade no Brasil. Esse processo é um processo de aprendizagem que envolve inúmeros atores, que são interdependentes e que trabalham em rede. Quer dizer, nós temos que ter políticas públicas bastante sólidas que apoiem o processo de educação inclusiva, nós temos que ter estratégias educacionais específicas e voltadas para criar oportunidades para todo mundo. Nós temos que ter uma gestão escolar nas escolas que permita que diversos atores desse processo participem ativamente e construam soluções para os seus alunos com necessidades educacionais especiais. As famílias fazem parte importante, tomam parte importante nesse processo, tem um papel que as famílias têm que desempenhar para que o processo seja bem sucedido, e cabe aí inúmeras parcerias com o setor privado, outras áreas de atendimento público, para viabilizar a aprendizagem dos alunos com deficiência nesse sistema. Por fim, qual é o papel das organizações de apoio à inclusão social, né? As associações, as organizações de pessoas com deficiência. Hoje elas não desempenham mais o papel de atender esse público, mas muito mais de dar suporte ao processo que acontece nas escolas regulares. Então, isso se deslocou do ambiente segregado para o ambiente comum,
e as organizações sociais, como a nossa, hoje suportam, auxiliam as escolas para que esse processo seja bem sucedido. Então, é isso. Eu fico à disposição de vocês e quero convidar o professor Wagner Garo Júnior, diretor adjunto educacional do Instituto Federal de São Paulo, em Suzano, para a próxima palestra.